Meus caros amigos, nós estamos retomando a nossa abordagem, o nosso estudo sobre órgãos públicos. Você deve estar lembrado de que nós tratamos de características, terminamos falando de características e, é claro, já anunciamos o início de um outro assunto, mas dentro de órgãos públicos, que é justamente criação. Como são criados os órgãos públicos segundo o ordenamento jurídico brasileiro? Veja, nós vamos tratar da criação dos órgãos públicos, focando as nossas atenções naturalmente na esfera federal e, é claro, pensando nos órgãos públicos nos três poderes. Vamos pensar na criação no âmbito do Executivo, mas também vamos pensar na criação no âmbito dos demais poderes da República, no âmbito do poder legislativo, mais precisamente da Câmara e do Senado, e também vamos pensar na criação de órgãos no âmbito do poder judiciário. Bom, com isso em mente, comecemos a tratar da criação no âmbito do poder executivo. Como são criados e extintos, vamos acrescentar, os órgãos no âmbito do poder executivo. Nós podemos dizer que a criação e a extinção de órgãos é matéria constitucional. Isso é indiscutível, você deve saber. Então a gente procura, primeiramente, claro, o delineamento do assunto na Carta da República, na Constituição Federal. O que diz a Constituição? Se você for para o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra E, você vai observar que, segundo a Constituição, os órgãos públicos no âmbito do Poder Executivo, e veja só, eu não estou falando de entidades, eu não estou falando de pessoas jurídicas, eu estou falando de órgãos. Os órgãos públicos são criados e extintos por lei. É o que está no artigo 61, como a gente está ali mostrando, parágrafo 1º, inciso 2, letra E. Ali no artigo 61 está a previsão de que é reservada ao presidente da República a iniciativa de projeto de lei para criação ou extinção de órgãos no âmbito do Poder Executivo. Agora, o que é importante salientar, meu amigo, é que a estruturação dos órgãos é feita por decreto, na forma do artigo 84, inciso 6, letra A. Não sei se você se recorda, mas o 84, inciso 6, letra A, o 84 diz: compete privativamente ao presidente da República dispor, é o inciso 6, mediante decreto, e a letra A, sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, desde que não crie nem extinga órgãos públicos e nem aumente despesa. Então, os órgãos são criados por lei, a sua extinção também depende de lei, aí nós temos inclusive a aplicação do chamado princípio da simetria, o princípio do paralelismo das formas, mas a estruturação pode ser, ou segundo o artigo que acabamos de mencionar, é feita por decreto, tá certo? Então a criação é por lei, a extinção é por lei e a estruturação é feita por decreto. Pode haver, inclusive, alguma modificação, alguma alteração, portanto, na própria competência. O que não pode o decreto é suprimir as competências do órgão, alterá-las todas, não é? Porque aí isso equivaleria a uma extinção do próprio órgão. Mas pode haver alguma modificação, inclusive na grade de competência do órgão, através do decreto, porque cabe ao decreto estruturar os órgãos públicos do Poder Executivo, no âmbito do Executivo. Importante lembrar que, isso não pode ser esquecido, que essa estruturação a que nos referimos, ela é feita
por aquele decreto que alguns chamam de decreto autônomo, que é justamente aquele que deriva diretamente da Constituição e não vem para regulamentar ou para explicar lei. Você sabe que há uma parte da doutrina que não aceita a existência de decreto autônomo no direito brasileiro, mas as provas vêm aceitando a existência dessa figura. Agora, vale lembrar que o decreto autônomo existente no direito brasileiro é o que alguns chamam de regulamento administrativo ou regulamento de organização, diferente do decreto autônomo francês, que é o que se chama de regulamento normativo ou jurídico, porque na França o regulamento autônomo de lá é capaz de obrigar pessoas de fora da administração. Ele pode, inclusive, tratar ou estabelecer regras de poder de polícia. Já o regulamento autônomo brasileiro, para quem o admite, ele é um regulamento voltado para a administração. É um regulamento de vocação interna. Daí dizermos que é um regulamento administrativo ou de organização. Na verdade, ele não vem para vincular terceiros, mas para obrigar a própria administração. Seria desse regulamento que fala o artigo 84, inciso 6, letra A. Tá certo? Lembre-se também que a letra B do mesmo inciso 6 permite que o presidente, por decreto, extinga cargos e funções públicas quando vagos. Se os cargos ou funções públicas estiverem providos, quer dizer, cheios, é só um lembrete para você não confundir. Aí a necessidade de lei também, tá certo? Mas nós não estamos falando de cargos. Eu apenas acrescentei para esclarecer. Nós estamos falando de criação e extinção de que realmente? De criação e extinção de órgãos. Agora, e os órgãos do poder judiciário,